Inclusive, o que o senhor trouxe aí, professor, sobre essa coisa da resistência que as pessoas sentem quando não encontram um ambiente de punição, que trabalhe com a punição e que trabalhe com a recompensa, né? Que é um sistema que produz alienação. Né? E para esse sistema que a gente vive, que do capitalismo, que é colonizador, que está aí, é maravilhoso que a gente perpetue, né, essa forma de, entre parênteses, educar, porque isso para mim não é educar, é adestrar. É você ter um ratinho ali onde você diz, faça isso, você tem recompensa, faça errado ou fora disso, você vai ser punido. E nesse sistema, a gente não tem como produzir a desalienação. E aí eu lembrei do prefácio do Emi Sader, que eu estou aqui com ele, e ele faz uma pergunta assim: para que serve o sistema educacional? Mais ainda quando público, se não for para lutar contra a alienação. Né? E aí ele diz que os que lutam contra a exploração, a opressão, a dominação e a alienação, isto é, contra o domínio do capital, têm como tarefa educacional a transformação social ampla e emancipadora. E por isso que a gente, de alguma forma, faz o casamento, digamos assim, o link dessa forma de aprendizagem cooperativa com a comunicação não violenta, que é essa nova forma de ver o mundo, de encarar o mundo, de ver a vida e de interagir, né, com as coisas, alinhando o pensar, sentir, agir, que também, de alguma forma, luta, não vou nem dizer luta, que eu não quero trazer esse vocabulário bélico aqui para a nossa, já que a gente fala de cooperação e de paz, mas que a gente, de alguma forma, confronta, né, essas alienações produzidas por esse sistema, e porque a gente está em busca da emancipação. E aí o senhor traz esse conceito de solidariedade e de cooperação. E aí eu queria, professor, que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre esses dois conceitos, porque eu penso assim que tem muitas ideias sobre a solidariedade, muitas ideias sobre a cooperação também, e eu queria, se possível, compreender um pouco mais o conceito da solidariedade e da cooperação nesse sentido. Eu digo, nós dizemos aqui que nós fazemos parte de um movimento de aprendizagem cooperativa e solidária, né? Porque a gente já foi projeto, já foi programa, né? Nós já tivemos um plano de desenvolvimento de escola na rede estadual e municipal de Fortaleza. Hoje a gente não é mais um programa porque esse novo gestor da UFC, da universidade, ele cortou o PRES como programa. Então, o PRES não tem mais um abrigo institucional público. Nós temos uma instituição que é o Instituto Coração de Estudante, que foi criado no início do movimento. Né? Então, a gente faz parte, com muito orgulho, de um movimento de aprendizagem cooperativa e solidária. E essas duas palavras, para nós, têm um significado, assim, especialmente a palavra solidariedade, ela tem um significado muito particular para nós. Às vezes, quando eu vou escrever sobre isso, eu fico meio assim, sabe? Tendo que inventar. Não, isso aqui é um carimbo nosso, porque eu não conheço na literatura nenhum jeito de... Eu não vi ninguém ainda defender ou falar de solidariedade como a gente fala, porque ela tem uma característica da gente. Perde um pouco a vergonha de ficar inventando as coisas, ou não, dando significados específicos, porque eu não sou da área da pedagogia. Então, eu, por muitos anos, me senti muito intimidado. Tudo que eu estava fazendo, eu ficava me sentindo assim, como se eu fosse um peixe fora d'água, porque eu não sou pedagogo, e aí eu ficava assim, depois de um certo tempo, eu falei, cara, eu tentei tanta gente da pedagogia para me ajudar, quase ninguém veio. Aí eu pensei, não, vamos inventar mesmo, né? E aí descobrimos uma reflexão que fizemos sobre a história, de tanto pensar, contar essa história de frente para trás, né? Trás para frente, e procurar entender a história da gente. Quando nós fomos para a Secretaria de Educação, nós tivemos que contar essa história para estudante, para professor, de tudo quanto era jeito. Então, nessa contação de histórias, que, aliás, é uma oficina que nós temos muito legal,
que a gente usa nas escolas, a gente começou a descobrir coisas sobre a história da gente, sobre... E aí a gente aprendeu muito, mas bem aprendidozinho, bem bonitinho, com os irmãos Johnson lá da Universidade de Minnesota, o que é cooperação. Porque eles também enfrentaram isso. O David Johnson, que era psicólogo, fez o doutorado dele com um cara chamado Morton Deutsch, que era o pai da interdependência social. Então, quando ele foi estudar interdependência social, caiu na cooperação, a interdependência positiva, né? E aí ele estudou tudo quanto foi de utilização da cooperação no mundo nos últimos 100 anos, fez um levantamento vastíssimo. Ele percebeu que a cooperação era muito utilizada desde que o homem existe, que ele usa a cooperação, mas que na aprendizagem tinha-se várias experiências, mas não eram sistematizadas. Aí ele sistematizou a cooperação. Ele definiu que é cooperação e ainda disse o seguinte: para fazer a cooperação funcionar em sala de aula, você tem que fazer isso, isso e isso. Aquela coisa que o americano gosta de fazer, né? Então, isso foi a tese, foi o trabalho dele. Depois do doutorado, ele sistematizou e fez uma publicação daquilo que faz a cooperação funcionar em sala de aula. Então, ele diz: cooperação é uma ação que envolve uma equipe, um grupo, onde esse grupo tem uma meta coletiva para alcançar. Tem que ter uma meta coletiva. Se não tiver, não há cooperação. Define isso. E as pessoas têm que assumir responsabilidade por tarefas e funções dentro para alcançar essa meta. Então, ele disse que, senão, não há cooperação. Então, o que é diferente da colaboração, no sentido porque eu posso colaborar com você e não tenho nenhuma meta. Ou seja, olha, compra um cartão do bingo, meu bingo aqui, eu colaboro com você comprando o cartão do bingo, mas não trabalho com você, não opero junto. Certo? Então, os Johnson definem isso. Para nós, então, ficou claro. Nós do PRES, não éramos bons em cooperação. Nós nem entendíamos nada disso. A nossa grande força, assim, a nossa característica mais marcante era a solidariedade. Por quê? Porque, primeiro, nós dizíamos assim, ingenuamente, que quando alguém estivesse precisando de ajuda, você fosse lá e ajudasse. E que tinha que ajudar o outro. Ajudar o outro é uma coisa meio unilateral. Não é assim, nós não vamos nos ajudar o outro. Acontecia cooperação, sim, não da forma tão sistematizada, acontecia. Mas não era o cara estava lá com uma dificuldade no assunto, ele ia lá e ensinava o assunto para aquela pessoa lá. Ele vai fazer um módulo lá do supletivo, vou lá e ensino o cara, aquele daqui eu já passei por ali, vou ensinar. Mas ele não tinha uma tarefa coletiva, uma meta coletiva, certo? Não tinha uma meta coletiva. Claro que, fazendo uma análise mais assim no lato sensu, tinha cooperação, tinha uma meta coletiva, todo mundo queria entrar na universidade e aquela coisa toda. Mas, olha, essa história de dizer, vamos ajudar uns aos outros, fez com que... E o propósito que nós colocamos entre nós, da gente ajudar a comunidade, ajudar uns aos outros da comunidade, fez com que cada menino que fosse entrando na universidade, saía do Cipó, da área rural, e fosse para Fortaleza, para a universidade, retornasse comigo todos os finais de semana para ajudar os outros. Isso eu chamei de retorno solidário. Então, para mim, para nós que fazemos o PRES, essa solidariedade tem um sentido. É uma ação, um ato que você pratica para o outro, em função do outro, mas que você não necessariamente espera nada em troca, ou você não precisa construir com o outro. Você vai lá e ajuda. Aí as pessoas dizem assim, mas isso é caridade. É meio assim, educação, caridade, fica meio pesado. Eu falei assim, olha, não tem aquele sentimento que a gente tem prazer em ajudar o outro? Eu não necessariamente vou tirar nenhuma vantagem, eu não preciso fazer isso, mas eu faço. É caridade? Tá. A caridade é legal, então, não sou nada contra a caridade. Mas o ato de caridade, naquele contexto, está desprovido de uma coisa que eu chamo de consciência. Quando eu ajudo o outro, entendo a necessidade do outro, eu reflito sobre a necessidade do outro, aí ele vai além da caridade, porque o que nós discutimos é assim, não vamos voltar para ajudar, porque nós compreendemos que nós temos uma missão de fazer isso, nós precisamos desenvolver. Eu preciso fazer esse jogo para poder fortalecer aqui a comunidade. Então, tem um caráter de consciência mais dentro.
Então, para nós, assim, eu não vi ninguém... A solidariedade é muito usada como sinônimo de cooperação. Você pode observar. Normalmente é sinônimo de cooperação. Mas, para nós, solidariedade é assim, ó, quando o professor chega, entrega uma lista de exercícios, 10 exercícios, 9 exercícios para 3 estudantes resolverem, montem a equipe, e diz: você resolve 3, você resolve 3, você resolve 3. Depois vocês se juntam, discute a lista e me entrega a lista, o grupo me entrega a lista como uma meta coletiva. Isso é cooperação. Quando o professor bota uma lista de exercícios e diz: se virem e resolva a lista, é individual, e a pessoa não sabe resolver e o outro vai lá e ajuda, isso é solidariedade, na nossa concepção. Então, eu não sei se isso vale para os outros, para a literatura, mas para nós isso vale. Certo? A gente define bem claramente isso. Então, o que a gente diz na escola é que quando a cooperação falha, nós trabalhamos com grupos de estudantes, de 3 estudantes, trabalham toda a sistematização da cooperação, usando os elementos da aprendizagem cooperativa, mas tem pessoas que não conseguem ter sucesso acadêmico mesmo assim. Quando a cooperação falha, a solidariedade entra, porque tem um cara que tem que voltar para dar um passo atrás, para dizer: não, eu vou pegar esse cara e vou tentar ajudar. Aí tem um outro passo, que é mais complicado, e é mais piegas ainda para a gente, que é o amor. Eu acho que cooperação, solidariedade e amor. Amor é uma coisa que não dá nem para explicar o que é. É uma coisa muito mais complicada. Então, vamos, para a gente não falar de amor dentro da escola, vamos falar de cooperação e solidariedade, para gerar o que eu chamo de aprendizagem com equidade, que é todo mundo aprender. Nós nunca ligamos, no nosso trabalho, de saber quem é o melhor estudante da sala, o melhor estudante da escola. Sabe o que nós nos preocupávamos? Em estimular os meninos a serem melhores para a escola, melhores para a sala, melhores para a sociedade. Então, a gente dizia, quando chegamos lá na escola, nós não queremos que a nossa escola seja a melhor escola da cidade, mas uma escola melhor para a cidade. Aí não tem limite. Você vai, é você e você, não precisa competir com ninguém, né? Então, não sei se as pessoas aceitam muito bem isso, mas é isso, tem a ver com a nossa história. Essa palavra tem um significado específico para nós. E é por isso que hoje eu tenho quase 80 pessoas que participam de um projeto de desenvolvimento da comunidade de Cipó, que a gente chama de projeto Cidade do Prece, porque eles estão lá no exterior, em vários lugares, e eles continuam ligados, no sentido de dizer: eu não posso morar lá, mas eu vou ajudar a desenvolver aquela coisa, uma forma de... Não é nem um pagamento, assim, não, eu vou pagar pelo que recebi. Não é isso, não. É porque, assim, esse é um compromisso que eu tenho. Essa é a solidariedade. Não é aquela coisa piegas, mas, assim, é uma consciência. O Paulo Freire fala sobre isso, sobre essa coisa da solidariedade relacionada com a consciência. A tomada de consciência, que é importante. Quando você chega, ajuda uma pessoa e não tem consciência da realidade dela, isso realmente parece uma coisa que está fazendo para se sentir bem. E no nosso caso, solidariedade, nesse nosso caso, não é isso.